O Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Querido Pai Celestial, uma honra, Pai, estar mais uma vez na sua casa. Nos permita, Pai, mais uma vez estar nessa plataforma, mais uma vez estarmos dentro, Senhor, desse santuário, que por mais, Senhor, feito de materiais, feito por mãos de homens, mais abençoado e consagrado para uma obra contigo, Senhor. Te pedimos que o Senhor abençoe este lugar e muito mais também este, Pai, dentro de nós, o santuário feito por suas mãos, para que o Senhor mesmo habitasse, Pai. Te pedimos a sua misericórdia sobre nossas mentes, sobre os nossos corações, para que possamos receber a sua palavra, Pai. Assim como demos liberdade nos louvores, na oração, possamos dar liberdade ao Teu Espírito Santo pela palavra. Desde, Pai, esta parede até o portão, Pai, e até aqueles que ouvirem, possam ser abençoados por sua palavra. E que possamos, Senhor, entender o exato momento onde estamos, e através disso, Pai, aplicar as nossas forças sem temor, Pai, algum, mas entendendo que estamos no exato propósito de nossas vidas, Pai. Tenha de misericórdia que eu te peço, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a Deus. Amém, igreja? Irmãos, pode ficar sentado um momento antes da gente começar a leitura bíblica. Amém. Graças a Deus. Primeiramente, Deus abençoe a todos. É maravilhoso estar aqui. Amém. Nesta quarta-feira. E que Deus tem grandes coisas. Hoje é o segundo dia da unção. Amém. E venha com fé. Amém. Desde que o Espírito Santo já venha trabalhando. Nosso profeta fala que se a fé não estiver ativa, a gente pode pegar um balde desse aqui e jogar sem dó em cima do paciente, que nada vai acontecer. Então venha com fé. Amém? Imagine aqueles que têm fé nas obras mortas dos homens e mesmo assim conseguem a sua cura. Já pensou nisso? Aqueles que fazem a carreata para a apodrecida e com fé vão lá e conseguem, porque a Bíblia ensina muito bem que a fé curará o doente. É uma fé que termina naquilo. Não pode gerar salvação, porque a salvação vem pelo sangue. Ninguém vai ser salvo porque acreditou, teve fé na igreja, na denominação, na santa, no santo fulano de tal. Eles conseguem algo porque aquilo está fechado ainda no ambiente material. Mas quando você consegue crer realmente no sangue de Cristo, que transcende a obra material, já é uma obra espiritual, porque é algo que veio desde a eternidade, né? Aquela pregação do pastor Degomar, tanto de domingo de manhã e domingo à noite, né? Algo que te selou, olha a predestinação, que fala em Efésios, algo que te selou desde antes da fundação do mundo. E os nomes foram escritos ali à base com o sangue de Cristo, do Cordeiro Eterno. Que coisa tremenda! Você consegue pensar nessas coisas? Desde a eternidade. E vem o Senhor Jesus Cristo, um homem sobre a terra agora, para selar esse pacto com a sua noiva, que não verá a morte. Por isso ele vem em carne, selando que esta carne também será transformada. Amém? Porque senão seria o suficiente, pararia no Cordeiro Eterno, não precisaria o sacrifício ser transliterado para a carne na terra. Mas ele queria que eu e você não experimentasse a morte. Embora alguns tenham experimentado e vão experimentar talvez, mas ressuscitarão também. Aleluias. E mesmo que os seus corpos já decompostos, mesmo que os seus corpos já destruídos pelo tempo, todos se levantarão com o seu corpo. Aleluias. E Deus não vai precisar de uma pazinha para isso, com certeza. Aleluias.
mas sim o Espírito Santo de Deus ressuscitará todos estes. E estaremos aqui um dia com todos eles, com os corpos perfeitos deles. Aleluias por isso. Glórias a Deus. Amém? Então, venha acreditando que com certeza a sua bênção virá atrás de você. Essa é a promessa, amém? Que as bênçãos do Senhor nos alcançaria. Elas estão correndo atrás de nós, amém? E este sábado agora será, avivamento já é aqui, já de novo, já deu a volta. É aqui no Tabernáculo da Revelação. Já deu a volta, já foi aqui, depois Santa Luzia, né? Aí depois nós voltamos para Santa Luzia de novo, amém? Então aqui, ó, meus irmãos, tem espaço diferente dos outros lugares. Convide o seu vizinho, convide o seu amigo de escola, convide o seu amigo de trabalho para estar aqui, amém? Faça a sua parte também. Talvez você reclame, eu não tenho voz ativa nisso, eu não tenho voz ativa, é a sua voz ativa aí, amém? Ajude a obra do Senhor, chame alguém, chame algum colega para estar aqui no sábado, amém? Com certeza Deus tem algo que vai fazer, isso é sem dúvida alguma, amém? Nós estamos proclamando por fé que esses sábados são sábados de avivamento. Ainda está em um movimento, mas eu creio que é um movimento feito por Deus, amém? Mais um dia, nestes sábados qualquer aí que vai acontecer, haverá sim um avivamento, haverá, e muitos receberão o Espírito Santo através disso. É uma coisa que não pode parar mais, porque eu quero o Espírito Santo. Você quer o Espírito Santo? Amém? Então não marque nada, sábado estaremos aqui e vamos lotar esta igreja aqui, amém? Para que aquele ide seja feito, amém? O mandamento do Senhor. Glórias a Deus por isso. Vamos colocar de pé e abrir as nossas Bíblias em Êxodo. Êxodo capítulo 2, versos 11, amém? Todos encontraram? Vejo que há alguns irmãos nos visitando ali, Deus abençoe. É com a irmã Leonora, né, isto? Deus abençoe, amém? Há mais algum visitante? Alguém? Aí está a irmã Débora, né? E o nosso irmão, eu esqueci o nome do irmão, é só cabeça. O Cândido, olha. Deus abençoe, amém? A irmã e a Cleide e Cleonice, que está ali. Deus abençoe vocês, amém? Graças a Deus. Está o nosso irmão Sérgio ali, os nossos queridos. Deus possa abençoar essa noite, todos nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo, amém? Todos encontraram Êxodo capítulo 2, versos 11 e 12? E aconteceu naqueles dias, quando Moisés havia crescido, que ele saiu a seus irmãos e viu as suas cargas. Ele viu um egípcio ferir um hebreu, um de seus irmãos. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, e quando viu que não havia nenhum homem, matou o egípcio e escondeu na areia. Querido Pai Celestial, estamos de pé, Senhor, mais uma vez. Te agradecemos em mais uma oração, agora com a sua palavra lida já, Senhor. Como ouvimos na pregação do pastor, a Escritura foi lida, Pai. Ela é a palavra do Senhor, mas que a palavra do Senhor possa se manifestar agora, Pai. E realmente possa ser falada, uma palavra falada, corações abertos para entender com a alma. É o que eu te peço, que seja o seu Espírito Santo, eu peço a tua misericórdia, porque não há dignificação nenhuma, Pai, sobre minha pessoa, nem para falar, e infelizmente também não há dignificação nenhuma sobre meus irmãos, nem para ouvir a sua palavra. Tudo é a sua misericórdia. É o Senhor, Pai, que fala, é o Senhor que ouve através deles. Então tenha de misericórdia mais um dia e nos ajude com a sua palavra, porque a nossa alma tem fome e sede de Ti, Senhor.
Muito obrigado, Pai Celestial. Amém. Glórias a Deus. Podemos assentar? Eu gosto de calmo, né? Mas como nós temos a unção daqui a alguns minutos, então vou tentar adiantar só para a gente entender o raciocínio. Mas lembrando que a gente estava falando de um avivamento, o mais interessante é que um avivamento ele precisa ter, precisa ser movido pelo Espírito Santo. Você sabe que quando só parte de homens e homens são apenas movimentos humanos, e aquilo nunca pode gerar vida. Aquilo jamais pode gerar vida. Você vê pessoas passando por grandes emoções, várias igrejas aí que passam por emoções que a gente muitas vezes nem sonha em passar. Há igrejas totalmente eloquentes, pastores totalmente eloquentes, igrejas totalmente avivadas, mas é um movimento humano ainda. Ainda é por um homem, e sendo por um homem não pode trazer vida. Mas diferente quando a iniciativa é de um homem, e diferente é quando a iniciativa é de Deus através de um homem. Porque qual que era? Foi um avivamento na Rua Azusa? Nós cremos. Não foi um avivamento. Isso. Mas através de quem? Esse Seymour Duncan, né? Se eu não me engano. Se aquele irmão de cor não tivesse lutado nas suas noites. Se aquele irmão de cor não tivesse lutado para que aquilo não acontecesse também, mesmo que era um movimento diretamente de Deus, tinha que passar por um homem. Tinha que passar por uma comissão. Tudo vem através de um homem. Só que a diferença entre um movimento e um avivamento é um homem sem comissão e um homem com comissão. Se aquele homem não fosse comissionado, não haveria uma restauração dos dons naquele tempo. Talvez haveria em outro tempo. Deus nunca vai deixar de fazer algo por alguém. Mas naquele tempo, porque Deus usou aquele homem. 1906, 3 anos antes do nascimento do profeta. Agora pense, todas essas coisas, através de um homem, uma restauração através de um homem, um povo inteiro. O livro de Êxodo, onde acabamos de ler, é um marco no Velho Testamento, e é a divisão de águas, literalmente, da Bíblia. Porque há um antes e depois sobre um povo que nem era uma nação. Foi instituída a nação por Deus. E quando um povo, que é um povo seleto, pode passar milhares e milhares de anos, quando é elegido por Deus, até o homem tem que reconhecer que foi em 1948. Quanto tempo? Se você ler a escritura aqui, quando eles saem da prisão do Egito, ali aquele povo é instituído por Deus como nação. Ali naquele tempo, a nação de Israel. Não tinham mais pretexto, eles estavam um povo, sozinho, um povo. Aleluias. Guiados por uma comissão. Glórias a Deus por isso. Sempre tem que haver uma comissão imbuída na conversa. E aquele povo instituído por Deus, por uma nação, passou anos e anos no deserto. Passou profetas, passou reis. Passou tanto tempo, o exílio, que perderam o que se diria por constituição uma nação. Mas o povo teve que reconhecer. No nosso século, no século passado, que coisa, né? Por mais que todos iam contra Israel, estava ouvindo o pastor falar antes de que Deus levantará o braço forte a favor de Israel. Amém? Todos creem assim? E Deus levantará mesmo, porque é povo dele.
mesmo que todos iam contra, todos e todos e todos, e mesmo que ainda hoje no nosso tempo, contra aquela nação desse tamanhozinho, que como eu disse aqui há um tempo atrás, não tem a metade da população que há no estado de São Paulo, na capital de São Paulo. Mesmo assim é povo de Deus. E vence as suas batalhas. Porque Deus está com aquele povo. Amém? É simples. Então quando você vê um homem sem a comissão, as coisas não vão em frente. Mas quando você vê um homem através de uma comissão, é agora que entra uma coisa que nós da mensagem, estou falando nós, o corporativo do povo da mensagem, sofreu muito por não entender essas coisas. Sofreu através do entendimento do que é um profeta, sofreu através do entendimento do que é um ancião, como aquele que já não está mais entre nós. Porque vê realmente um homem em sua comissão, vê através de um profeta em sua comissão, mas não entende que ainda é um homem. E o homem antes da sua comissão tem falhas, mas depois de sua comissão também tem falhas. Porque ainda com a comissão ou não, ele é um homem. Bom, mas assim como Jeremias entendia que desde o ventre da mãe dele, ele era escolhido por Deus, mas ele teve que passar por uma visão para ser comissionado. Muito antes desse episódio, muito antes do episódio que Moisés foge e vai para o monte Horebe e tem aquela comissão, porque a comissão dele aconteceu ali. Ele era escolhido, o pai dele, Arão, sabia que ele era o escolhido. Mas não porque ele era um escolhido que ele não tinha que passar pelo fogo, que ele tinha que passar por uma experimentação, que ele não tinha que passar por uma experiência. Há homens escolhidos no tempo de hoje, há mulheres escolhidas para o tempo de hoje, há uma igreja escolhida para o tempo de hoje, mas não passou por uma experiência ainda. Aleluias. Não cremos na predestinação? Então antes, não só no ventre, mas antes, lá na eternidade, já éramos escolhidos por Deus. Mas e a nossa comissão? Glórias a Deus por isso. E a sua experimentação? E a sua experiência? Aleluia. E a sua cova, a sua fornalha? Coisa. Então Moisés, ele tinha o entendimento de que ele tinha que fazer algo por seus irmãos. E o profeta fala aqui na mensagem de comissão, confirmação da comissão. Ele, sem a comissão, ele tentou fazer algo. Ele tinha os seus entendimentos, ele tinha que o profeta fala como o seu distintivo, como um oficial, como um homem oficial do Egito. E através disso, ele tentou fazer algo, porque ele sabia que ele tinha que fazer algo. Tinha uma chama em seu coração para ele fazer algo, mas ainda era um homem sem comissão. Ele fez, humano. E agora o profeta deixa uma coisa tão lindamente dita aqui nesta mensagem, que sem a comissão, ele tenta proteger os seus irmãos, mata um homem. Com as suas próprias mãos, ele mata um homem, esconde por causa daquela morte ali, Faraó fica sabendo, e ele tem que fugir do Egito. Fugir desesperado, com medo, zelando por sua própria vida. Por causa de um homem. E isso ele tendo os seus vestimentos de egípcio. E isso ele tendo o seu conhecimento egípcio. Mas e quando ele tem uma comissão? Ele volta e através dele não é só um homem que morre. Um exército inteiro morre. Um país inteiro é esfacelado. Milhares de homens, milhares de egípcios são mortos através daquelas pestes. Através de um homem comissionado. E nada lhe acontece. Porque agora ele está com uma comissão. Aleluias. Glórias a Deus por isso. Mas ele era escolhido. Amém?
Mas Deus teve que chamar ele para o deserto. Para ele fazer, como fez com o apóstolo Paulo, né, o pastor fala, pegar de ponta cabeça assim, chacoalhar, tirar as moedinhas, as coisas que estão no bolso, deixar literalmente pelado, sem nada, para assim depois receber a sua comissão. Ah, que coisa maravilhosa, meu irmão. Foi quando aquele fogo naquela sarça ardente que não se consumia chamou aquele homem. Ah, que coisa tremenda foi quando aquele Deus, aquele ser que estava sendo perseguido, falou: a quem tu persegues, Paulo? Sou eu. Ah, que grande coisa quando aquele profeta recebeu a sua comissão, dizendo que aqueles sinais seguiriam ele. E os mesmos sinais que foram dados seria para agora, os que foram dados para trazer a primeira vinda de Cristo, agora através dele seria para trazer a segunda vinda de Cristo. Glórias a Deus por isso. E agora, chama ele e traz uma comissão para ele. E o que eu acho, eu estava estudando aqui em Êxodo, capítulo 2, é que o homem sempre tem, mesmo com a presença do divino, mesmo com a presença do sobrenatural, acompanhando ele, ele sempre tem desculpa. É isso que eu fico pensando, porque... Mas como que eu vou? Porque Deus falou assim para ele: vá. Mas eu irei em nome de quem? Eu sou. É o nome? Sim, eu sou. Vai no nome de eu sou. Você fica pensando assim, porque não tinha nada para ele atribuir a si mesmo. Tinha algo para ele fazer um paralelo? Ah, eu sou grande. Ah, eu sou poderoso. Ah, eu sou todo poderoso. Poderoso ainda pode ser usado para alguma coisa. Grande pode ser usado para alguma coisa. O que ele tinha em paralelo com ele mesmo? Ele mesmo. Não tinha outra coisa. Eu sou o que sou. Não tenho mais o que falar para você. E quando esse ser o chama, e mesmo com essa presença sobrenatural, aquela mente humana estava ali com as suas dúvidas e os seus medos. Ele pergunta a Moisés: o que está nas suas mãos? Ela tem uma vara seca. Joga no chão. Um sobrenatural acontece. Põe a sua mão no seu peito. O outro sobrenatural acontece. Agora, mesmo com todo esse sobrenatural, o que ele fala para o Senhor? Você vê, olha, coloque as suas experiências que você já teve, e mesmo assim você tem dúvida. Olha, o Senhor fez uma vara. Primeiro, ele viu uma sarça pegando fogo e não se consumia. Segundo, ele vê uma vara seca. Já via que as coisas não estavam certas, né? Porque uma sarça estava pegando fogo e não estava se consumindo. Ele viu uma vara seca se transformar na serpente. Aí já dá para entender que alguma coisa realmente estava acontecendo. O braço dele pegou lepra e depois ficou curado. Aí ele reclama mais uma vez: minha boca é pesada. Você vê que os empecilhos, é tanta coisa grande, que o empecilho que a gente coloca para Deus trabalhar em nossa vida são os pequenos. Depois passa, depois a sua chance passa, depois das coisas que você poderia já ter conquistado, eu falo no âmbito espiritual também, passa a oportunidade, você vê que você tinha colocado mínimas coisas diante de Deus. As mínimas, as mais idiotas que você pode pensar. Aí Deus fala: mas não fui eu que fiz a boca. Não foi eu que fiz o que fala, o que não fala, o que ouve, o que não ouve, o que vê e o que não vê. Foi eu que fiz. A ponto que ele deixa até Deus irritado. Né? Deixou Deus irritado. Mas quem irá? Eu falo: então leva o seu irmão então, vai. Deus é paciencioso ainda. Deus é paciencioso. Mas agora, aquilo acontece, é uma virada de mesa
para Moisés. Agora, um homem comissionado. E um velho ainda por cima. Um velho. E o profeta fala que agora é uma missão de conquistar um país de um homem só. Aleluia. Porque agora ele vai, igualzinho Jesus entrando lá na cidade. Ele vai com jumentinho. Você vê como que Deus trabalha com coisas simples. Vai em cima de um jumentinho. Ele e sua família. Um homem velho e sua família. Com uma comissão. Mas eu quero que você revire as páginas da sua Bíblia aqui mesmo. Em Êxodo. Êxodo capítulo 2 ainda. Êxodo capítulo 4, perdão. Êxodo capítulo 4. Depois que ele tinha recebido a sua comissão, ele vai, pega a sua família, conversa com o teu sogro e vai. Mas olha o que acontece no caminho. Versículo 24. E aconteceu que a caminho de uma estalagem, o Senhor se encontrou com ele e tentou matá-lo. O homem tinha acabado de receber uma comissão. E se você ler aqui no capítulo 4 inteirinho, até nós chegamos aqui no versículo 24, você vê que Deus responde e dá diretriz para ele certinho das coisas que iriam acontecer. E da forma que ele ia proceder com os seus irmãos e com o faraó. Certinho. Até tudo. Aí até que me fez lembrar o porquê ele pergunta para o Senhor na hora que ele chega no Mar Vermelho. Porque foi a única parte que Deus não tinha falado que iria acontecer. Por isso que é a dúvida. Que coisa. Bom, e no meio do caminho, em uma estalagem, o Senhor se encontrou com ele e tentou matá-lo. Versículo 25. Mataram a Moisés. Então Zípora tomou uma pedra afiada e cortou o prepulso de seu filho e o lançou aos pés dele. E disse: certamente és esposo sanguinário para mim. Como está na Bíblia de vocês? Como está na Bíblia? João Ferreira, né? É a mesma coisa? Não, a mesma coisa. O que ele tinha deixado de fazer? Sim. Você vê que nem mesmo um homem comissionado não pode deixar de atentar às coisas de Deus. No meio do caminho, olha, pensa bem. Olha, o homem não poderia pensar: bom, Deus não pode ponderar ao meu lado, eu estou indo a caminho de uma obra com Ele. Eu estou pegando, eu e minha família, estou indo contra um exército inteiro, contra o país inteiro, amando dele. Mas eu não fiz o percurso do meu filho. Deus foi ao encontro dele para matá-lo. Deus ia matar Moisés, porque não circuncidou o seu filho. Agora você pensa uma coisa. Quando um homem, tem uma frase: atrás de um grande homem há uma grande mulher. Você pensa nisso, porque através dela aquele homem não morreu. Porque com certeza quando Deus estava indo para matá-lo, eu não sei de que forma, aquele homem deve ter ficado extasiado, mas Zípora já entendeu rapidamente. Ela já pegou um pedaço de pedra, meu irmão. Não tinha canivete, não tinha nada esterilizado nos dias de hoje, né? Não tinha nenhuma faquinha, nenhum bisturi que fala.
um bisturi esterilizado com álcool 70, não tinha nada disso. Pegou uma pedra no chão correndo, mas esse homem mesmo, ele ainda jogou a pedra com sangue no pé dele. Verdade. Aleluias. Que coisa, né, meu irmão? Sim. Como Deus, Ele, tanto no modo material, de um marido e uma esposa, em uma pé de igualdade, nos sentidos. Amém? Você entende isso? Um marido e uma esposa, o pastor e sua igreja também. Você entende? Você conseguiu entender isso? Talvez eu não consegui explicar de uma maneira mais abrangente. Mas haverá coisas nessa vida e nessa lida ministerial que a igreja tem que interceder. Que a igreja tem que ter a iniciativa de cura. A igreja tem que ter a sede. Uma coisa que nós estávamos comentando no último culto de avivamento aqui no sábado, que teve aqui. Nós estávamos falando acerca dos jovens. Nós vamos abordar os jovens no sábado também que vem, para a gente encerrar. Nós vamos também. Mas a gente estava relembrando do nosso tempo, que também não era grande coisa, né? Eu acho que de uns 20, 30 anos para cá, tudo está se decaindo muito. À medida que a tecnologia avança, o propósito da gente buscar algo mais sobrenatural vai abaixando cada vez mais também. De tempos em tempos. Mas a nossa própria busca, né? Nós mesmos queríamos fazer algo. Os jovens mesmos queriam fazer algo. A igreja mesmo pedia para, vamos fazer um culto de cura, vamos fazer um culto de oração. A igreja mesmo pedia, vamos fazer um culto na segunda aqui, no tempo que só tinha aqui, eu digo. Vamos fazer um culto depois de sexta-feira. Vamos fazer um culto de oração no sábado. A igreja mesmo pedia, tinha sede por aquilo. Agora, você vê que é algo impulsionado pela liderança. Muitas vezes a igreja ainda assim não quer. Os jovens ainda assim não querem. Nós temos que ter a nossa própria iniciativa. Amém? Não adianta, só o supra-sumo é isso. Não adianta nós termos o entendimento de que somos escolhidos por Deus e não atendermos à comissão de Deus. Amém? Entenda assim, que um escolhido ele continuará sendo um escolhido, mas um comissionado ele é preparado pelo próprio Deus. Amém? Moisés, sendo escolhido ou não, ele teria sempre em sua mente, em sua consciência, os ensinos do Egito. Mas comissionado por Deus, ele se esqueceu de todas aquelas coisas que não serviriam para nada para ele. Amém? Agora leve isso para você agora. Todo o entendimento humano que você tem sobre esta mensagem não valerá nada praticamente quando você ter uma nova vida nascendo em você, uma comissão saindo de dentro de você. Quando é debaixo de uma comissão, até João 3,16, né? Se eu não me engano, tem mais vida do que você lendo a Bíblia inteira. Debaixo de uma atmosfera de uma comissão, um simples parágrafo tem mais vida do que você com o armário lotado dessas mensagens. Spurgeon falava o seguinte: eu prefiro em 1 hora ou menos de 1 hora ler o que eu conseguir e passar o dia inteiro remoendo aquilo em meu coração, do que correr as páginas e no dia de amanhã nada daquilo que eu li servir para mim. Então faça tudo, essas poucas palavras, as coisas que você vive, as coisas que se aparentam através de você, é Deus falando.
as lutas, os problemas, tudo. Se uma árvore cai à vontade de Deus, tudo que acontece na sua vida é para você ter um aprendizado. Absorva, remoa. Foi pequenas as palavras, foi pequeno o momento, não teve grande eloquência nem nada, mas remoa isso. Amém? Talvez sirva no dia de amanhã. Amém? Deus abençoe a todos, que as palmas honram e glorifiquem o nome do Senhor Jesus Cristo.